Vamos continuar nesse assunto. Vamos conversar agora com o Dr. José Eduardo Levi, pesquisador do Instituto de Medicina Tropical da USP e virologista da DASA. Doutor, muito obrigado pela participação, pela entrevista aqui para a CNN. O senhor está participando de estudos sobre essas novas cepas que estão circulando em São Paulo. Já é possível dizer para as pessoas que há a transmissão local da variante de Manaus no interior paulista, doutor? Bom dia a todos, obrigado por estar aqui com vocês. Sim, essa foi até o que acabou de ser dito pelo repórter, né? Alguns dos casos encontrados em Araraquara não tiveram contato, não eram pessoas provindas de Manaus, nem tiveram contato direto com pessoas provindas de Manaus, então a conclusão em Araraquara foi que já há transmissão autóctone em Araraquara. Também parece que há um caso aqui na cidade de São Paulo que igualmente não teve contato nem proveio de Manaus também. Isso era mais ou menos, ou mais do que esperado, né? Porque nós, nessa colaboração entre a DASA e o Instituto de Medicina Tropical, já havíamos identificado a entrada da variante britânica na América Latina em dezembro. E a gente tem muito maior fluxo e muito menos controle desse fluxo de Manaus para as outras cidades do país do que de Londres para cá. Então, a gente esperava que isso fosse acontecer mesmo. Doutor, conversando com alguns pesquisadores, alguns médicos, algumas vezes aqui no jornal, eles comentam que o número de infectados, por exemplo, por Covid-19 pode ser muito maior, visto que não há um número satisfatório de testagem. Então, não é todo mundo que é testado, então a gente não tem como saber, muitas vezes, se o quão forte está a doença na população. A gente pode aplicar esse tipo de interpretação também em cima da detectagem da nova cepa? Porque não basta fazer só o teste, é preciso que seja feito sequenciamento genético, né? Algo a mais nesse teste. Pode ser, então, doutor, que o número seja muito maior do que esses que nós estamos vendo? Não, com certeza o número é muito maior, isso não tem dúvida. A verdade é que o sequenciamento para esse fins de identificação, por exemplo, da variante do Amazonas, é um método pouco eficaz, porque a gente não consegue aplicar ele em grande escala. É caro, demorado, trabalhoso. Então, ele está servindo para confirmação, por exemplo, nesse caso, de alguns casos de Araraquara, que tinha uma razão para se procurar por lá. Mas a gente não está aplicando isso em grande escala e de forma sensorial, quer dizer, com proporção de pacientes por cada estado e cidade brasileira, porque é muito caro e muito trabalhoso. Infelizmente, é isso que a gente chama de vigilância genômica, ela não está sendo praticada na escala que deveria ser necessária. Por isso, nós no Instituto de Medicina Tropical também, uma parceria com o laboratório DASA, a gente está desenvolvendo um teste que permita fazer em grande escala a identificação da variante do Amazonas P1. Por uma circunstância, não foi planejado para ser dessa forma, no DAS a gente consegue fazer o monitoramento da variante britânica. Então, em São Paulo, a gente tem uma ideia de como isso está ocorrendo. Mas a variante P1, que é a do Amazonas, a gente está realmente no escuro. Então, vale muito essa analogia que você fez. Em relação, assim, ao número de casos, porque a gente fazer poucos testes, a gente consegue fazer estimativa da subnotificação, da subidentificação. Por quê? Quando a gente faz inquérito sorológico, recentemente foi publicada a terceira fase do inquérito sorológico na cidade de São Paulo, olhando pelo anticorpo, eu sei quantas pessoas em São Paulo têm anticorpo. Então, a grosso modo, eu sei quantos casos aconteceram em São Paulo de infecção pelo corona, que está na faixa de uns 15% na cidade de São Paulo. Então, se a gente pegar a população de São Paulo, souber quantos são 15% da população, ou seja, 15% de 11, 12 milhões de habitantes, esse seria o total de casos que a gente teve em São Paulo. Se eu comparar contra o que nós temos no registro de notificação, eu consigo saber quantos casos não foram confirmados por algum motivo. Agora, doutor, esses 15%, para tomar como exemplo a capital do estado, infectados pelo coronavírus, estão suscetíveis a serem infectados por alguma dessas variantes? Pois é, essa é a pergunta, né? Assim, as variantes são o assunto do momento para todo mundo que lida com Covid. Nós, cientistas, estamos preocupados, os médicos, as autoridades de saúde pública, uma série de medidas estão sendo tomadas, como vocês estão acompanhando aí, né? Então, é importante a gente ressaltar que a gente tem mais de 1.000 variantes de Covid, tá? Nós estamos focados em 3 variantes que receberam, assim, um título nobre de Variants of Concern, variantes de preocupação. São variantes que, no contexto dessas 1.000, são as únicas 3 que a gente encontrou que têm uma
um comportamento biológico diferente, no caso, um aumento da transmissibilidade. A variante África do Sul, encontrada na África do Sul, aquela descrita primeiro no Reino Unido e agora a variante do Amazonas. Essas três são o que nós estamos focados aqui. E a pergunta é essa, quer dizer, é muito boa. Será que essas variantes conseguem infectar alguém que já teve infecção? A gente tem estudos em andamento. Manaus talvez seja o lugar que poderia dar essa resposta, e talvez não seja por acaso que lá houve uma segunda onda, quando ninguém... Na verdade, se você pensar setembro, outubro, muita gente falava, não, Manaus acabou, porque lá eles estão com 60%, 70% de anticorpos, enquanto São Paulo está com 15%, como eu acabei de falar, Manaus 60%, 70%. Isso é a tal imunidade de rebanho. E, de repente, a gente tem uma explosão novamente. Então, a pergunta é, quer dizer, essa explosão é por quê? A cepa de Manaus, a variante, é capaz de infectar pessoas que já se infectaram? Deveria ser fácil de responder isso. Basicamente, estudar os pacientes que estão tendo casos agora lá e perguntar, olhar o histórico, se eles já tiveram uma infecção prévia. Aí tem outras possibilidades também, mas eu diria que a possibilidade que a cepa variante de Manaus e a da África do Sul, mas não a britânica, são capazes de escapar de uma primeira resposta de anticorpos é a mais provável. Doutor, nós já sabemos o porquê de alguns seres humanos serem mais resistentes à Covid-19, outros menos. Alguns se infectam com mais facilidade por uma determinada cepa, porque é muito curioso quando a gente vê casos numa mesma família, e isso é muito comum, de que o pai se infectou, mas a esposa não. A esposa pegou, mas os filhos não pegaram. A ciência já responde exatamente isso? Por que essa diferença? Olha, você tem toda a razão. Isso é uma coisa que certamente intriga. A gente vê esses casos, a gente lidando com diagnóstico corriqueiro, a gente vê isso na família. Um pegou, os outros não pegaram e assim por diante. E conviveram, né, de forma sem máscara e tudo mais dentro de casa. Então, certamente tem um componente genético, mas assim, toda infecção viral tem um componente genético. A gente responde de forma diferente. Tem pessoas que se infectam, pessoas que não se infectam. Mas eu acho que assim, na Covid, esse componente genético é menor. Porque já foram feitos vários estudos, por exemplo, entre pessoas que se infectam, pessoas que se expuseram e não desenvolveram doença. E não se encontrou nenhuma característica genética assim, muito importante. Tem a questão do grupo sanguíneo, que é muito menor, assim, um impacto pequeno, mas existe uma diferença entre o sangue O e o sangue A, sem dúvida nenhuma. As pessoas com sangue O têm menor taxa de infecção, mas isso é pequeno. Nós estamos falando aí de casos depois da vírgula. Então, não é assim o fator genético, sabe? Tanto é que o vírus se espalhou por todos os países do mundo, infecta pessoas de todas as etnias, todos os backgrounds genéticos. Então, isso existe, que você falou. Um pouco pode ser de genética, mas um pouco pode ser circunstancial, da forma como a pessoa foi exposta. Então, assim, a ciência em geral não tem atribuído um papel muito fundamental, certamente não determinante nessa questão quem se infecta e quem não se infecta. Dr. José Eduardo Levi, pesquisador do Instituto de Medicina Tropical da USP, virologista da DASA, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Até uma próxima, doutor. Obrigado, até a próxima. Até.